Bom dia a todos. Queria agradecer à comissão pelo convite e nós vamos conversar um pouquinho sobre o climatério e o tratamento na medicina chinesa. Como vocês viram na palestra anterior, o climatério, na realidade, é uma transição entre o estado reprodutivo e não reprodutivo. Ele ocorre devido ao declínio da função do ovário. O que quer dizer isso? Quer dizer que, na realidade, é uma etapa que todas nós vamos passar. E, portanto, como que a gente vai passar essa etapa depende muito de como a gente viveu, como que a gente vai perceber as nossas mudanças e de que forma a gente vai interferir para que a gente tenha o climatério que melhor seria para cada uma de nós. Então, a palestra anterior nós já falamos que vem do grego climater, que significa um grau, uma escada, e representa a parada dos ciclos menstruais em geral de um ano e é uma etapa fisiológica inevitável. Por que a gente está repetindo? Porque, na realidade, muitas vezes a gente vê no consultório pessoas que chegam achando que o climatério é um momento de alteração. Olha, eu vim aqui tratar o meu climatério, eu vim aqui tratar a minha menopausa. Como que eu posso fazer para mudar isso? E é uma coisa que não é mudável, né? Porque, na realidade, é uma etapa fisiológica. É que, na realidade, aqui no Ocidente, a gente tem uma certa dificuldade de encarar as etapas da vida como sendo uma normalidade, né? Se nós pudéssemos, nós teríamos ficado a vida toda numa etapa só, né? E a gente vai ver que, como nós vimos através do ciclo de 7 anos, nós temos 2 etapas que são extremamente importantes e de muitas mudanças. É a etapa que a gente acontece no 7 vezes 2, que é nos 14 anos, quando a gente vem a menacme, e quando a gente termina também o nosso ciclo reprodutivo. Então, aos 49 anos, se diz que o Renmai se esvazia, o Shonmai seca, Tiangui esgotado. O caminho da terra, que é o útero, não dá mais passagem, o corpo se desgasta, não podendo mais procriar. Então, são as 2 etapas críticas que a mulher enfrenta e como ela enfrenta essas etapas vai fazer uma grande diferença no seu dia a dia. Portanto, a menopausa, eu também acho que o climatério e a menopausa é de grande importância. Porque se a gente conseguir enxergar o que significa isso e fazer mudanças e transformações, nós podemos ter uma nova etapa, um novo mover da vida, né? Que a gente sempre vê que tudo na vida declina, mas se no declínio a gente tiver um sopro a mais de energia, a gente pode reviver em outra etapa de vida. E é pensando nesse aspecto que a gente tem o climatério, que a gente pode dividir em compensado e descompensado. Obviamente que o climatério compensado é aquele que a gente tem poucos sintomas ou quase nenhum sintomas. E o climatério descompensado é aquele que é acompanhado de vários sintomas, sintomas floridos e às vezes até de intensidade muito grande, que atrapalha o cotidiano da vida da mulher. Olhando desse jeito, como é que a medicina chinesa vê o climatério compensado? O climatério compensado, na realidade, é uma alteração que ocorre com o Qi, sem muito envolvimento do Xue. E você tem essas alterações compensadas pela energia renal. Então, quanto melhor a gente teve a vida, o cotidiano até aqui, a gente vai ter mais energia renal. E, com isso, a gente vai ter um climatério compensado. O climatério descompensado, as alterações já acontecem em todos os âmbitos, em Qi, Xue, a gente tem um desgaste do Jin, Qin-He, e tem os processos já de desgaste do rim, do fígado, do baço pâncreas e do coração, que foi o que nós vimos na palestra anterior, todo o mover-se da energia, de como isto vai acontecendo a partir do nosso viver. Então, nós podemos, então, descrever algumas síndromes, né? Então, a gente trouxe aqui a deficiência do yin, do fígado e do rim, a desarmonia do coração e do rim, a deficiência do yang e do rim e do baço pâncreas, a deficiência do yin e yang do rim e a deficiência do qi, como pontos para a gente fazer a discussão de tratamentos. Aí vem uma pergunta. Quais são os caminhos possíveis para a gente voltar a reencontrar esse equilíbrio que a gente veio se desgastando? Então, nós temos a acupuntura, a fitoterapia, que nós vamos ter uma palestra específica por isso, e vamos entender por que é tão importante nessa etapa, a alimentação,
os exercícios e a meditação. Lembrando que, na realidade, quando a gente está descompensado, a acupuntura, a fitoterapia, são de maneira extremamente importantes. Mas, se eu não orientá-la, como vai ser a sua alimentação, que é a importância dos exercícios e, principalmente, como ela pode mudar a rota de vida, isso quer dizer, como ela pode enxergar melhor o cotidiano dela, os conflitos e tudo que acontece com ela, e enxergar por que ela chegou nesse desgaste, que foi toda a palestra anterior que a gente viu, que foram as emoções, que foram o dia a dia, o cotidiano. Então, além todo aquele processo que a gente viu de desgaste, tem sempre atrás disso um modo de viver, um modo como eu enxerguei e vivenciei cada momento. E é por isso que eu desgastei o fígado, o próprio rim, o baço pâncreas e mesmo os desgastes do coração. Então, de que forma eu poderia ajudá-la a enfrentar daqui para frente, depois de equilibrada, ou mesmo durante todo o processo, a não perpetuar esse desequilíbrio? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a acupuntura. Na acupuntura, na deficiência do rim, do fígado e do rim, vocês viram que tem várias manifestações clínicas, né? Desde irritabilidade, ansiedade, posso ter insônias. E qual é o princípio do tratamento dessa deficiência do yin, do fígado e do rim? É tonificar o yin do fígado e do rim, nutrir o shui e prevenir a ascensão do yang e do fígado. Então, como que a gente vai fazer isso com a medicina chinesa através da acupuntura? Eu trouxe aqui vários pontos na realidade. Por quê? Porque na realidade a gente está vendo um momento que é essa deficiência do yin, do fígado e do rim. Mas é todo um movimento, né? Na medicina chinesa a gente não vê um quadro como causa e efeito. Porque todos os processos, eles têm um processo que está acontecendo e se mantendo em equilíbrio, ele fica nesse processo, mas eu posso já ter desgaste de outros. Então, na verdade, ele é movimento. Para ser desta forma, é mais fácil da gente didaticamente discorrer sobre isso. Então, vocês vão ver vários pontos que têm funções diferentes. Então, dependendo de que etapa ou o que está acometido, é que nós vamos utilizar. Então, o R3 é um ponto muito utilizado para tonificar o Shen Qi, né? o Qi do rim, nutrir o Qi, o Shui e a essência. Tá? O BP6 fortalece o baço pâncreas, acalma o fígado, que são os 3 Yins. Né? A gente vai ter, no caso, o F3 para regular o fluxo de Qi e acalmar o fígado, mas se eu tiver mais quadros de calor, quadros até de Yang, eu vou usar o F2. Então, dependendo dos fatores que estiverem acometidos dos sintomas, nós vamos mudar os pontos. Tá? O CS6 e o C7 é muito utilizado para acalmar o Shen, né? Acalmar a mente e controlar. O VC4 é um ponto que a gente utiliza muito para tonificar o rim, fortalecer a essência, tonificar Qi e Shui, assim como o Bexiga 52, que é para tonificar essa essência e o rim. O P7 e o R6 a gente utiliza para regular o Renmai e fortalecer o útero nutrindo o Yin, que é o que mais está alterado nesse caso. A gente pode utilizar alguns pontos extras para obter essa melhoria. E algumas sugestões na sudorese, quando você tem mais deficiência de Yin, o que você poderia utilizar, na insônia, no quadro de ansiedade, né, bexiga 15, cefaleias associadas à insônia. Lembrando bem que eu posso, com o P7 e o R6, ajudar muito nesses processos. Na desarmonia do coração e do rim, eu tenho mais quadros o quê? De alterações psíquicas. Né? Então, vou ter insônias, vou ter fobias, quadro de agitação e ansiedade. Eu tenho uma alteração mental mais importante. Né? E aí, o que eu vou fazer? Tonificar o rim, harmonizar o coração, tonificar o yin e acalmar a mente, como quadro de princípio de tratamento. Que pontos a gente poderia estar utilizando? Então, eu poderia utilizar um R6 para eliminar o calor, tranquilizar a mente. Posso usar o C6, C7, como a gente olhou anteriormente, ou se eu tiver um quadro mais agudo, um quadro mais psíquico, eu posso usar um ponto que é muito utilizado, o C8, CS7, que ajuda bastante nesses processos mais agudos, psíquicos. Né? O Bexiga 17 regula o Shui e a gente pode utilizar assim por diante outros pontos. Né?
podendo utilizar bastante o C7, o C8 e CS7, que para acalmar a mente e nutrir o coração, o VC4, o R3 e o BP6 para nutrir o yin do rim, e o REM-MAI, fortalecer o útero através do P7 e R6. E aí, outros pontos que a gente poderia utilizar, ajudando na insônia agora por desequilíbrio do coração e do rim, né? Nos quadros de histeria, né, que a gente utilizaria esses quadros de ansiedade, que você pode utilizar outros pontos, como vocês estão vendo. Na desarmonia do yang, do rim e do baço pâncreas, a gente teria o quê? Mais quadros de frio, né? Porque a partir do momento que você tem uma deficiência do yang, você tem mais quadros de frio associados. Então, você teria mais quadros de frio, perda de apetite, lassidão, preguiça física. E o princípio de tratamento seria tonificar o baço pâncreas, fortalecer o rim, harmonizar a via das águas, dispersar o frio, tonificar o yang do rim e do baço pâncreas. E aí, a gente vai utilizar uma coisa que todos nós utilizamos muito frequentemente, que é a moxa. Então, a gente poderia utilizar a moxa com mais frequência nesses casos. Então, a gente traz aqui alguns pontos, como o R7, para tonificar o rim, aquecer o rim. Você pode usar o VC12, até mochando, para tonificar o baço pâncreas, regular o triplo aquecedor médio. Né? O VC4, para tonificar o rim, regular o Schonmai e REM-MAI, removendo o frio. Esses pontos, como um todo, você pode associar sempre e deve com o quadro mental, emocional. Né? Então, o CS6, para você utilizar e acalmar o coração. O VG4, Ming-Men, ele tonifica o Qi, fortalece o rim. Você pode usar o P9 para regular a via das águas e ajudar nesse fluxo, assim como o Bexiga 23 e o Bexiga 20. Tá? Algumas associações de pontos para que você possa tonificar e esquentar o baço pâncreas, como o VC12, o estômago 36, o BP6 e o Bexiga 20. A gente pode também ajudar a esquentar o útero através do VC4, tonificando o yang do rim. Pode utilizar o Bexiga 52, tonificar o yang do rim e essência. Tá? E utilizar alguns pontos extras para melhorar o Schonmai e nutrir o sangue. Na deficiência do yin e yang do rim, o que a gente vai ter nesse quadro? Quadros maiores de, pode ser hipertensão, eu posso ter algumas cefaleias em peso, posso ter mais cansaços físicos por causa do quadro de uma deficiência de Qi do rim. Tonificar o Qi é importante, nutrir o yin, aquecer o yang, tonificar o yin, harmonizar Schonmai e REM-MAI. Então, aqui alguns pontos que vão se repetindo, porque é justamente para melhorar tanto o yin e yang do rim. Né? Então, o R3, o VC4, eu posso utilizar o Bexiga 23, o Bexiga 20. E eu tenho sempre, quando eu tenho um quadro de deficiência de Qi, uma predominância ou de deficiência ou de yin ou deficiência do yang. Portanto, o que a gente vai fazer? Se eu tiver uma predominância de deficiência do yin, é óbvio que eu vou ter mais quadros de calor, né? Falso calor. Então, eu vou ter mais inquietude, insônia, sono agitado, irritabilidade. E com isto, a gente vai o quê? Ter como princípio de tratamento a nutrição do yin, a diminuição do excesso do yang. E como que nós vamos fazer isso nos pontos? Então, eu vou ter quadros maiores para tonificar o yin. Opa! Então, quadros para tonificar o yin, como R3, BP6, o próprio VC3, o VC4, que vão ajudar a tonificar e regular Schonmai, REM-MAI e remover o fio. Posso utilizar outros pontos, como o R9, que tonifica o Qi do rim e acalma o Shen. Posso utilizar também o VC7 para nutrir o yin, ou então o P7 e o R6 para regular o REM-MAI e nutrir o rim. E se eu tiver uma predominância da deficiência do yang? Então, eu vou ter mais quadros de frio, cansaço, diarreia, que são quadros de deficiência de yang. Portanto, aumentar o yang, aquecer os meridianos é fundamental. Então, eu posso utilizar o R7, que vai ajudar também a umedecer a secura,
né? Eu posso utilizar o VG4 com moxa para tonificar o Qi geral, o Bexiga 23, tonificando o rim. Mas também utilizando R4, R3, VC4, P7 e R6. Tá? E na deficiência do Qi geral, eu vou ter um quadro maior de cansaço, um quadro maior de fadiga, desânimo, e aí eu tenho que tonificar o Qi. E a sugestão para tonificar o Qi, R13, R5, VC5, que vão aquecer e tonificar. Alguns outros pontos que a gente pode utilizar, inclusive com moxa, para melhorar esse quadro de Qi geral. Bom, posso utilizar aurículo, acupuntura também, onde eu posso utilizar o ponto endócrino, o subcórtex, ovário, coração, Shenmei. E aí a gente vai ter o quê? Quais as funções desses pontos para regular a atividade do sistema endócrino, especialmente ovário, o rim para tonificar o rim, nutrindo o seu yin, e também ajudando o Renmai Shomai, o coração para fortalecer, pacificar o coração, o subcórtex para ajudar na parte da liberação das tensões nervosas, o Shenmei para analgesia e sedação. A fitoterapia é fundamental no desequilíbrio. Por quê? Porque muitos dos processos eu preciso utilizar a fito para que eu possa regularizar e equilibrar com mais rapidez e eficácia. E é por isso que a gente vai ter uma palestra só sobre isso. A gente poderia estar utilizando algumas ervas brasileiras, né, que a gente pode estar utilizando, que possa estar melhorando as afecções femininas, assim como também melhorando alguns sintomas, como processos vasomotores, estimulantes, né, que aí a gente tem o ginseng, a gente pode ter a sálvia, que é um estimulante, e o lúpulo. E as ervas chinesas, que vai ser o teor da palestra seguinte. Alimentação. Alimentação é muito importante para que a gente possa estar conversando no dia a dia. Porque, muitas vezes, só uma mudança ou o conhecimento de como é que essa pessoa tem se alimentado é importante para que a gente possa melhorar ou orientar algumas mudanças que possam ser feitas. Então, eu trouxe algumas coisas que são importantes para essa idade. Então, com a avançada idade, o metabolismo diminui, então a necessidade calórica também. Portanto, o mais importante não é a quantidade, mas a qualidade dos alimentos que ela está ingerindo. E, principalmente, uma das coisas que nós ocidentais temos muita dificuldade de, quando estarmos comendo, comer. É a coisa mais simples que tem, mas a gente não utiliza essa regra. Normalmente, a gente está utilizando comer em negócios, principalmente as mulheres de hoje, que são altas executivas. Nós estamos comendo com a televisão ligada, ou brigando com os filhos que estão na mesa. De alguma forma, nós não nos alimentamos adequadamente. E o princípio básico é que nós somos o que comemos. Então, a alimentação é uma energia fundamental para cada um de nós. Por quê? Vocês lembram? A alimentação, assim como a respiração, é fundamental para o quê? Para o que pós-natal. É o que a gente adquire. Então, esta qualidade é importante. E poder mostrar que essa importância existe é fundamental. Porque a maioria de nós ocidentais não leva isso em importância. E é importante que eu faça o quê? Lembre que nessa fase é mais importante eu comer comidas mais quentes, cozidas, do que alimentos frios. E a gente vai encontrar muitas pessoas comendo só verduras, né? Vai entrar mais frio. E se ela tiver algumas alterações de desgaste, ela potencializa o processo que ela está tendo. É importante que eu tenha também alimentos que são de fácil digestão, porque, como vocês viram anteriormente, o baço prâncreas e o estômago já estão alterados, então a digestibilidade dela também já está alterada. Utilização de grãos e vegetais em pequenas quantidades, de carne, caldo de carne, são coisas importantes para a nossa digestão.
É importante ter cautela nos temperos, né, como gengibre, noz moscada e canela, que vocês vão ver que são mais yang, né? Então, eles são alimentos que a gente teria que estar tendo mais cuidado no uso, dependendo da patologia ou da síndrome que ela estiver trazendo para você. Então, evitar alimentos frios, congelados e crus, café e álcool em excesso, derivados do leite, principalmente as pessoas que já produzem muco, né? Aquelas pessoas que já te contam secreções pulmonares, secreções vaginais que ocorrem, são muito importantes isso. Alimentos gordurosos também são importantes a gente evitar em grande quantidade, os conservantes dos alimentos. E a gente trouxe uma amostra do que a gente poderia estar utilizando, por exemplo, para fortalecer o rim, tanto de frutas, vegetais, animais, lembrando que esses tipos de alimento, ele tem as suas características, né? Então, alguns são doces, outros amargos, outros azedos, para que a gente possa ver o que é que pode contribuir ou não para a melhoria do equilíbrio. E eles também têm algumas características, eles são amonantes, são neutros. Então, a gente trouxe fortalecimento do rim, mas cada um deles vai trazer alguma qualidade, algum movimento que possa fazer a diferenciação. Então, vocês vão ver, por exemplo, a carpa, o camarão, podem ser utilizados em vários órgãos, porque eles têm uma capacidade de mexer em todos eles. Então a gente trouxe para fortalecer o rim. Então, você tem cogumelo shiitake, né? É muito importante. Você vai ter a raiz de lótus, que ajuda muito o yin do rim, né? E aí a raiz você vai ter uma questão, se é a raiz, se é a semente, né? A semente, obviamente, vai ser muito mais para o yin, ou a raiz vai ser já para um quadro maior de rim, né? Então, a gente teria esses quadros que a gente poderia estar usando. A carpa a gente utiliza muito pouco, mas você vai ver que ela utilizaria para os 5 órgãos, ela tem uma ação nos 5 órgãos, assim como o camarão. O único problema dos peixes e crustáceos é o alto grau de contaminação, né? Saber a origem deles, tudo mais, é de extremamente importância. E no nosso meio, até a galinha, hoje em dia, também tem as suas questões a serem avaliadas. Então, a alimentação nunca é uma coisa muito fácil da gente avaliar, né? Então, para fortalecer o baço pâncreas, você teria as berinjelas, você também tem a casca da laranja, a casca da tangerina, e é utilizado muito para fazer vocês chá dessas cascas. Elas ajudam muito no equilíbrio do baço pâncreas, né? Então, é utilizado em alguns casos de mioma, inclusive, para ajudar nesse quadro, tá? E aí a gente tem algumas frutas que a gente poderia estar utilizando e alguns produtos animais. Assim como também o fígado, né, que a gente tem gergelim, que pode ser para o rim e para o fígado. A gente tem os quadros de carne de porco e galinha, a galinha, no caso, a moela da galinha. No coração, a abóbora, principalmente a moranga, né, que tem uma ação melhor para o coração. E os japoneses que usam muito a cebolinha, né, nas sopinhas todas, que harmoniza bastante esse quadro, né? Então, são algumas sugestões para que a gente possa se inteirar um pouco mais e a gente poder estar utilizando, né? No caso do rim, principalmente na formação do yin e yang do rim, a gente vai ter as algas marinhas, o alho poró, a bardana, que é muito importante, o gergelim, principalmente o gergelim escuro, né? Porque a gente tem 3 tipos de gergelim, mas o gergelim escuro, se vocês verem a culinária japonesa, ele além disso tudo, ele é meio torrado e misturado com as verduras, né? E isso faz parte do cotidiano da mulher ou do oriental como um todo, né? Então, se a gente olhar algumas coisas, a gente pode até, às vezes, fazer uma correlação do porquê será que sempre eles utilizam várias coisas que a gente está acostumado a ver, mas não se perguntar por quê, né? Os exercícios físicos são muito importantes para a integração e, principalmente, para essa circulação dessa energia e para também trazer energia, né? E aí a gente tem que é importante, nessa fase, evitar exercícios muito extenuantes, para você não ter mais desgaste ainda.
É importante buscar exercícios que favorecem a respiração e o equilíbrio. Assim, o Qigong, o Tai Chi Chuan, né? Alguns outros exercícios que vieram depois, o Lian Kun, todos eles ajudam muito nesse processo do equilíbrio energético. E é importante que não só os nossos pacientes, mas como a gente também comece a utilizar e ver os benefícios que eles nos trazem. E é importante para quê? O trato da atividade física. E é uma coisa que é muito difícil, às vezes, a pessoa que nunca teve isso, fazer e trazer para o seu cotidiano. Mas ajudar nesse processo, ajuda a perceber melhor o corpo, a ver como eu me posiciono, a como eu poderia ver em que áreas eu acabo fazendo mais pressão ou não, por que é que eu tenho alguns desgastes ou não. É importante que a gente possa ter essa consciência corporal a partir de então. A gente pegou um trechinho final aqui e vê que essa consciência corporal também dá uma consciência mental, uma mudança da nossa postura, dá uma mudança da postura mental. Então, é importante que a gente possa fazer essa associação mente e corpo, que a gente não faz mais, né? A gente é muito mais cabeça hoje, ultimamente, do que essa integração. E é fundamental para a mulher essa percepção. Eu posso ter outras possibilidades, porque eu vou encontrar algumas pessoas e algumas mulheres que vão chegar nessa etapa já com algumas lesões que impossibilitem fazer outros exercícios. Então, você tem uma série de coisas, ou uma série de modalidades que a gente poderia orientar que é possível de ser feito, né? E porque ela chega assim, mas eu não gosto de academia. Não quero fazer isso. Mas você poder abrir um leque de opção para que você possa ter um melhor aproveitamento. Porque o importante dessa prática corporal é o encontro do prazer consigo mesmo. É uma harmonização do seu corpo com você mesmo. Que muitas pessoas já perderam isso e acham que o envelhecimento é uma coisa muito ruim, muito feia. E você vai encontrar uma harmonização, um equilíbrio interno melhor. E a gente traz a meditação como o encontro do espiritual e o crescimento, que na realidade não é só a meditação, mas a meditação como prática é fundamental para que a gente possa enxergar a vida de uma outra forma. Para que eu possa enxergar que a vida, ela é um curso natural, ela não para, ela é cíclica, ela tem movimento. E toda parada no movimento é uma estagnação, e toda estagnação causa doenças. E também que os problemas que a gente enfrenta no cotidiano são só problemas, né? Muita gente fica fixo nos problemas e não nas soluções, nas ações, nas decisões, que é todo o movimento em relação a isso. Para que a gente possa, então, a partir daí, ajudá-la a enxergar a vida com outros olhos, e não como um declínio, mas como uma oportunidade que eu tenho de fazer uma outra transformação. E aí, ter uma vida com uma qualidade bem melhor do que ela está levando até agora, e por isso os desequilíbrios. Era isso.